Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a expressão que Jesus usou várias vezes no Evangelho segundo João, a expressão na verdade vos digo. E hoje vamos ler João capítulo 12, versículo 24 a 26. Então Jesus diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele. Em primeiro lugar, Jesus fala de si mesmo. Se ele não morresse, ficaria só ele, pois ele tem todos os requisitos preenchidos para permanecer no Pai e com o Pai. Mas morrendo e ressuscitando, ele deu muito fruto e um dia ele vai apresentar a si mesmo a sua igreja, fruto do seu trabalho. Ele levará e apresentará a sua igreja como a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a sua igreja, formada por todos aqueles que foram salvos por ele, será apresentada assim, e cada um será fruto do seu trabalho, pelo facto de ele ter morrido. O grão de trigo caiu na terra e deu fruto, muito fruto. Um dia também se vai apresentar perante o Pai e vai dizer: eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste, pois ele levará muitos filhos à glória. A importância da sua morte é um dos pilares principais do cristianismo. O apóstolo Paulo, no seu credo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, no capítulo 15, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeiramente, eu vos entreguei isto. Dos pilares fundamentais, inquebrantáveis do cristianismo. Cristo morreu pelos nossos pecados. A sua morte é crucial. O grão de trigo teve que morrer. Não foi com a sua mensagem, não foi com a mensagem do Senhor Jesus. Era uma mensagem poderosa, verdadeira, falou com autoridade. E a sua sabedoria que ele continha nas suas palavras impressionava a todos, desde muito cedo. Quando no templo, falando com os religiosos, com os doutores da lei, com os escribas, com os fariseus, eles ficaram impressionados com a sabedoria dele, não somente em relação às respostas que ele dava, mas às perguntas que ele também fazia. Não foi, pois, com a sua mensagem, não foi com o seu exemplo de vida, apesar de ter andado por toda a parte fazendo o bem. Não foi pelos seus milagres, apesar de serem incontestáveis, espetaculares, maravilhosos, inquestionáveis. Foi por causa da sua morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. E temos paz pela sua cruz, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, estas palavras também são para nós. Para darmos fruto para Deus, nós temos que nos considerar como mortos. Mortos para o mundo, para a nossa natureza pecaminosa, mortos para o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 6, versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Propriamente não estamos mortos para o pecado, porque o pecado ainda ativa as nossas mentes, as nossas almas, e leva-nos por caminhos tortuosos. Nós não estamos mortos para o pecado, mas devemos de nos considerar como mortos para o pecado e vivos para Deus, para que assim possamos dar fruto para Deus. E até podemos ir mais longe e dizer que
tudo leva a crer, parece-nos, que há uma proporção entre nós nos considerarmos mortos para o pecado e o fruto para Deus. Quanto mais nos considerarmos mais mortos, por assim dizer, mais fruto nós daremos. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais frutíferos no reino de Deus. Se não mesmo o mais frutífero, aquele que mais fruto deu. E qual era o seu lema de vida? Eu cada dia morro. Quando João Batista disse, o maior dos profetas, disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava também a falar neste mesmo sentido, tendo o mesmo sentimento. Isto é pedir muito? Não. O preço realmente é alto. Nós nos consideramos mortos. Até mesmo aos olhos dos outros, aos nossos próprios olhos. Voluntariamente, como que perdemos a vida. Porque temos uma prioridade maior, temos um foco onde a nossa alma está concentrada. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois o resto vem por acréscimo, nos será acrescentado. Mas, se por um lado o preço é alto, o preço foi alto para Jesus nos poder salvar e poder salvar perfeitamente todo aquele que por ele chega a Deus. Foi necessário o grão de trigo morrer. Se o preço também é alto para nós nos considerarmos mortos para o pecado, mortos para o mundo, mortos para a carne. O preço é alto. Mas o fruto também pode ser abundante. Podemos dar fruto a 30, a 60 e a 100. Fruto para a vida eterna. Mas o prémio é exponencialmente maior, mais alto. E estamos a falar de quê? Meu Pai o honrará. E estamos a falar de um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Louvamos o Senhor porque o grão de trigo, o Senhor Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, morreu pelos nossos pecados. E como consequência disso, como gratidão para com aquele que por nós morreu e ressuscitou, andemos em novidade de vida, e para isso é necessário que cada dia experimentemos a renúncia, a negação, nos consideramos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Que o Senhor nos abençoe.